cabeça. Ainda tá aqui comigo. Eu vou fazer intro logo pra você. Mano, a mesma proposta que você fez, faz outra vez. Tá aqui comigo ainda. Tá bem? Tá aqui comigo. Salve, salve, gente boa. Realidade Cast mais uma vez. Certo? A gente já não lembra nada. Isso é bom. Não, isso é bom porque lembra? A gente comentou de que fazia um episódio do Realidade Cast, até não sabia mais qual número que era. Já estamos nessas ondas também. Real, estamos entrando ainda nessa zona aí. Eu acho que tá chegando quase no 20 ou 20. Tá Por perto do aí, 20. cara. Não sei Ajuda-nos nos comentários, por favor. não sei se 19 ou 20 ou 18, sei lá. Mas estamos aí encaminhando pra já não saber qual episódio que é. Então, Religare Cast mais uma vez. Eu, Saulo Júnior. Eu, Leal. Eu, Alírio Zimba. Estamos aqui, somos os três hosts do Religare Cast, que conversa sobre história, sobre... Assim, tem como ideia principal história, religião, filosofia, teologia, vamos falar, sociologia, que é o nosso camarada, etc. E coisas de humanidade, coisas de atualidades e coisas que nos interessam e nos fazem um pouco melhores, que nos façam pensar um pouco melhores do que pensávamos ontem. Portanto, essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo. Cá estamos e para adiante. Não sei quem se ligou no último episódio, a gente trocou uma ideia bem legal. Sem tema, porque a vida era... Roleplay. A vida, a gente já comentou no último episódio que a vida não é como a gente quer. A gente quer um tema, quer as coisas bonitinhas, quer todo episódio assim, Pipipi, papapá. todo mundo bem vestido, todo mundo... Bom, a vida é assim, cara. Cada tem uma semana que não tal, complicada. E assim e tal. Então, irmão, não dá pra montar um programa e todo dia assim, assado, tal hora. Tipo Quem uma fala, receita. Isso é conversa de coach. Aqui não tem coach. Aqui é out of coaches out here. Isso é conversa de coach. Não, porque você faz assim todo dia, durante X tempo, que a tua vida vai ser top. Faz assim durante X tempo, acorda tal hora, entra na banheira de gelo e tal, vai fazer 37 km, faz crossfit, come linhaça com açaí, que a tua vida vai ser... Linhaça, irmão, ou pitaia, whatever. Irmão, vai... Pitaia tem gosto de nada, vamos comer. Irmão, vai pra casa da tua prima, vai pra lá, entendeu? Vai tua vida. Ou então aqueles livros de aeroporto, tá ligado? Quando você vai que viajar. não dizem nada. Você vai viajar, você passa ali no Duty Free. Pega qualquer... Passa ali no Duty Free, naquela viela ali do Duty Free, passa ali da bagagem. E tem lá a livraria e, irmão, 10 lições pra ser feliz. 10 lições pra ter o melhor casamento do planeta Terra. 10 lições pra ter os melhores amigos da comunidade. Não tem fórmula, né? Tipo, não existe. Irmão, cada um é cada um, cada um tem impossível. sua vida, cada um é como é. Então, por que razão eu, Saulo Júnior, tenho uma vida de que eu tendo uma vida, tendo um resultado conforme a minha vida, conforme a minha formação, eu vou passar para o Alírio para replicar exatamente o que eu fiz, e isso é garantia de que ele vai ser bem sucedido na mesma área que eu, sendo que ele tem outras intenções, outros gostos, outra personalidade, outra formação, outra família, outro ambiente, outra cultura. Ele é de Moçambique, eu sou do Brasil, Maputo, Rio de Janeiro, Itaboraí, pra dentro de Maputo, Campo Fumo, é o distrito, tá vendo? Municipal, Campo Fumo. Itaboraí, Campo Fumo, Brasília. Distrito Federal. Brasília, sabe? Então, irmão, cada um tem uma cultura, cada um tem uma vida e não há fórmula, velho. Não há. Isso é uma parada que, tipo assim, eu tenho uma certa resistência em dizer que, eu acredito plenamente nisso, eu acredito plenamente naquilo, ou eu tenho convicção disso, convicção daquilo. Por quê? Porque em ciência, velho, a gente sabe que todo dia tem informação nova.
Todo dia tem gente interessante que publica algo novo, a gente que acompanha artigos e livros, etc. A gente sabe que todo dia tem informação nova, tem coisa diferente, tem um acadêmico novo, tem um professor novo que falou uma parada interessante que ninguém nunca falou. É verdade. Ou então falou, mas não falou da maneira como ele falou, e daí provocou uma percepção diferente e etc. Então nós compreendemos que não há fórmula, velho. Não existe. Eu tendo a imaginar que não há fórmula, cada qual com seu cada qual. Percebe? E assim, velho. E assim, boa, e dando aqui um adendo, não é? Aquilo que tu estavas a dizer, que não existe de facto uma fórmula para a gente ter uma vida de sucesso, posso assim dizer, não é? E olhando para aquilo que é o nosso objetivo aqui no Religare-cast, que é falar de religião, história, sociedade, sociologia, psicologia, aspectos que abrangem uma pessoa como tal no geral, e focando essencialmente naquilo que seria uma questão também para vocês, não é? E uma questão deixada até como uma deixa no episódio passado, que é essencialmente o fato de, se nós não seguíssemos o modus vivendi dos dias de hoje e focássemos essencialmente naquilo que são os modos viventes estipulados pelo livro bíblico e religioso, o correto, o ideal, posso assim dizer, não é? Será que nos dias de hoje nós teríamos uma vida melhor? Será que nos dias de hoje nós teríamos uma vida pior? Será que nos dias de hoje nós estaríamos... como é que nós estaríamos como sociedade nos dias de hoje? Eu fiz tipo uma conexão aqui porque, pô, o Sal acabou de falar que não tem fórmula mágica, pô. Fato. Mas aí os 10 mandamentos seria uma fórmula. Uma suposição. Mano, isso é um assunto que tem que ver... Esse assunto é um assunto do âmago, ou seja, do coração da religião, do coração da história, do coração da teologia. Portanto, com todo o meu carinho, eu vou deixar vocês conversarem um pouquinho, quando vocês acabarem eu vou entrar aqui pra gente conversar. Febre. Não, mas eu quando o Saulo diz, por exemplo, que não existe uma fórmula, e eu também acabo por dizer que, olha, acredito eu, dentro daquilo que é o meu entendimento acadêmico, intelectual, que se nós seguíssemos os 10 mandamentos, ou se seguíssemos uma versão bíblica, ou uma versão ideal daquilo que seria uma vida melhor, ou uma vida boa cá no planeta Terra, neste mundo, acredito eu que estaremos na mesma, ou piores, ou melhores, não é? Porque o percurso humano cá no planeta não tem um parâmetro delimitado, não é? É aleatório. E nós fingimos saber daquilo que é o nosso percurso, ou fingimos saber da forma como nós temos de encaminhar a nossa vida cá dentro deste planeta. Amém. Por que eu digo isso? Dentro daquilo que são todos os aspectos que nós abordamos cá no Religare, de religião, de sociedade e tudo mais, nós acabamos por perceber que há uma imperfeição em todas as concepções teóricas do mundo ou da existência do mundo. Somos todos viajantes a tentar descobrir para onde é que nós vamos e a tentar descobrir como é que nós podemos encarar essa nossa jornada cá ainda. Portanto, é uma forma de nós, como pessoas que têm medo daquilo que é desconhecido, tentar ter uma teoria como uma segurança daquilo que seria bom ou daquilo que nos traria maior conforto nessa jornada, percebes? Não é uma coisa tipo, não, 10 mandamentos é isso, nós temos que seguir e o mundo vai estar bom. Não, esquece. É uma forma que nós temos, uma concepção teórica e ideológica que nós temos mental, que nos conforta e que nos ajuda a encarar os dias de forma como eles são e dá-nos força para nós podermos prosseguir, provavelmente. Também, for sure. Eu boto fé aqui, mano. Nesse aspecto, com certeza, eu acho que seria melhor. No aspecto, tipo, vamos supor, de questão de morte, por exemplo, de questão de, tipo, tirar a vida de outras pessoas. Mas eu acho que isso aqui acaba sendo, tipo, seria legal e tal, mas não... eu também tô falando algo óbvio, né? Não seria viável, porque seria, tipo, um telefone sem fio.
Sabe, você vai passando e tipo, a mensagem que chega lá no final já não é que tipo, a pessoa E tem a questão, e eu acho que isso acontece através dos anos também, se calhar, não sei, tá ligado? Eu interpreto que é tenso, porque isso traz valores morais e éticos, mas são, digamos assim, aqueles básicos que, tipo, em qualquer lugar do mundo matar é errado, por exemplo, tá ligado? Só que aí é que tá, é aquilo que o Sol estava a dizer. E que no início do pod nós também tivemos a comentar, que é o seguinte, não existe receita, mas num dos episódios nós tivemos a comentar sobre como é que os humanos, principalmente no contexto de Portugal, se comunicavam antigamente. E que nós dizíamos que não existe que existe uma forma de comunicação que não carece de formas de fala, formas de escrita ou formas de expressão gestual, posso assim dizer. É uma linguagem universal. Formas de sentir, que é exatamente essa. Que é, olha, matar alguém é uma coisa hostil em toda a parte do mundo, posso assim dizer, não é? Entretanto, não existe uma fórmula mágica nesse contexto da linguagem universal. Contudo, nós temos aqui exceções, singularidades, que falamos no episódio passado. Tu tens gajos que fazem coisas hediondas, por exemplo, sei lá, por prazer, são singularidades da sociedade, amém. Tu tens pessoas que, sei lá, nós temos um exemplo concreto, por exemplo, Hitler. Tu podes usar por Hitler e pensar que ele tivesse uma ideologia estranha e tudo mais, mas que aquilo transcendesse a parte da ideologia, mas sim passasse para a parte pessoal de si mesmo, de ser e estar. Ou seja, não existe uma fórmula mágica especificamente porque cada ser tem a sua forma, não só teórica, estrutural, espiritual, de existir e ser, que todo mundo não tem como seguir uma única regra. Amém. Por esse ponto especialmente, provavelmente, que nós temos diversidades na forma de ser, na forma de estar e na própria concepção da vida como pessoas ao mundo e conciliando aquilo que é o contexto social que nós vamos estar inseridos também, não é? Fato. Eu acredito que tem duas maneiras de observar, por exemplo, essa proposta que você faz da ideia dos 10 mandamentos do mundo perfeito, se a gente seguisse essa ideia. Acho que tem dois modos. Ou melhor, duas observações a se fazer nessa questão. Primeiro que você comentou da questão de, por exemplo, matar é errado no mundo todo e tal, não sei o quê. Isso é um conceito histórico, sério. Tanto o conceito de matar ser errado, a condenação à morte é uma coisa errada, mas é uma coisa errada hoje, na nossa visão contemporânea, é uma coisa condenável, percebe? Que tem o seu ápice ali constrangedoramente na Revolução Francesa, onde se decapitou um tanto de gente, onde se guilhotinou um tanto de gente. Na guilhotina, atenção. Embora eles tenham decapitado um tanto de gente, mas é a partir dali que o conceito de morte passa a ter um significado um pouco mais seletivo, no sentido de condenação, de qualificação de pena, de crime, etc. Então, esse conceito moderno de punição, por exemplo, nasce na Revolução Francesa, embora tenha matado muita gente. É um pouco contraditório, mas é assim. Então, quando a gente olha muito para trás, a morte ou a condenação por morte, etc., não era algo tão condenável quanto a nossa visão de agora, percebe? Então, hoje, condenar uma pessoa à morte é fora de questão, é condenável, etc. Mas isso é uma visão de agora. Fato. E mesmo nessa visão de agora, há lugares que enxergam de outra forma. Então, quando a gente vai muito para trás, a morte devia ser uma espécie de castigo merecido. Tanto não é uma questão de condenação, mas uma questão de causa e consequência. Fato. Percebe? Então, a morte poderia ser encarada como a consequência de um ato não permitido. Fato. Então, punição divina, que aí a gente entra com o Egito Antigo,
Babilônia, etc, que é punição divina. Então a punição divina não há limites. Certo? Porque como é de caráter divino, então, não há ali uma dimensão humana. Compreende? E isso é a primeira questão, assim, é o primeiro modo de observar o teu comentário. O segundo modo de observar a questão que você falou de a gente encarar os 10 mandamentos para o mundo atual, etc, seria melhor. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar os 10 mandamentos como a necessidade de um povo carente de regra do que mais a vontade de um legislador em impor regras. Não sei se eu me fiz entender. Não, fizeste perceber perfeitamente. Okay? Percebi, Então, no caso dos 10 mandamentos, nós estamos falando de um contexto aqui, eu vou trazer um pouco mais agora para o texto bíblico e para a teologia, etc., que é o seguinte: os 10 mandamentos, ele tem um contexto, ele tem um contexto, está ali presente no texto bíblico, ele tem um contexto de carência de um povo em se orientar. Entende? É um povo carente de compreender o que precisa ser feito. Sabe? Porque a gente está falando do Velho Testamento, certo? Em que Moisés, que é um intérprete, uma espécie de líder do povo hebreu, ok? Fact. Que está ali em busca de direção, em busca de orientação religiosa. Ele está ali carente do que é pecado, do que não é, do que é grave, do que não é, e depois querem entender quais os graus da gravidade de pecado, porque de repente eu falei uma mentira, mas é uma mentira pequena. O outro falou uma mentira, mas prejudicou todo mundo. Então tem diferença entre a minha mentira e a mentira dele. Então, trazendo aqui a história para a jogada e a teologia para a jogada, os 10 mandamentos têm esse contexto, que é um povo carente de leis, percebe? Carente de uma orientação, de um direcionamento. Porra, a gente tá falando de um grupo, porque os 10 mandamentos nascem no seio do povo hebreu. Fato. Certo? Isso é verdade. No deserto. A procura da terra prometida. Saído do Egito antigo, aquela cultura fantástica, a gente já falou em outros episódios. Cultura fantástica, né? Mas que foram muito má. Foi muito má para eles. Sim. Certo? Portanto, eles saíram do Egito em busca da terra prometida, foram para o deserto, e no deserto uma vida amarga, seca, hostil, árida, hostil. E nesse contexto é que você tem a carência de um povo por leis, uma carência de ideia do que posso fazer, o que eu não faço, o que é direito, o que não é, percebe? Então, quando a gente traz para a nossa conversa esse olhar, percebe? Essa contextualização dos 10 mandamentos, a gente, pelo menos na minha visão, nós temos essa compreensão de é mais a carência de um povo por leis do que propriamente a imposição de uma liderança do que é bom, do que não é. Isso aqui. Posso dar um adendo a isso? E fugindo um pouco aquilo que é o polo daquilo que nós temos aqui em mesa para debater, que é de fato a forma como nós nos comportaríamos se tivéssemos uma forma ideal de vida, e acrescentando aquilo que o Sal estava a dizer, e uma coisa que eu tive a oportunidade de estudar enquanto estive a fazer economia, não, gestão nova. Economia, como eu falo bons tempos, para quem for estudar economia, gestão, contabilidade, coisas do gênero, vocês vão conhecer um gajo chamado Adam Smith. Esse chato do Adam Smith. Adam Smith vinha com um conceito que chamava de mão invisível. É o mercado. Mas apanha a dica da mão invisível, contextualizando ou fazendo paralelismo com o Sal da dizer. É um conceito extraordinário. Mano, se tu tens procura, tens oferta. Demanda. Se nós estamos num povo que saiu do Egito ideal, né, que seria bom, etc.,
está no deserto à procura da terra prometida and stuff. E nesse percurso, as pessoas se defrontam com uma crise de fé, uma crise de esperança, uma crise de futuro, uma crise de boa vida, uma crise de salvação, posso assim dizer. As pessoas começam a procurar fé, começam a procurar esperança, começam a procurar isto e aquilo. E há uma oferta dentro daquilo que o Adam Smith diz, mão invisível. Essa mão vai oferecer. Mas vale ressaltar. A gente está falando do Adam Smith do século XIX. Não, mas é claro que depois 19, 18, é só para casar. Mas é um conceito moderno. Yeah. Você está se valendo como exemplo para justificar. Um exercício de Vai, pensamento, digamos assim. Sim, de pensamento. Claro. Yeah. Mas faz total sentido, velho. Faz total sentido. Até porque os conceitos. Porque veja bem, o que a ciência diz hoje são interpretações modernas de situações que acontecem Milênios, séculos, quase. Então o Adam Smith, quando ele faz a compreensão da mão invisível, que é o mercado, é o tal mercado. O vilão mercado. Né? Então essa compreensão da mão invisível que o Adam Smith comenta e tal, é exatamente isso, mas é um conceito totalmente bem aplicado a essa conversa que a gente está tendo, por esse sentido, porque é uma compreensão assim moderna, com termos modernos, mas de uma experiência que permeia a existência humana quase que desde sempre. Tanto é totalmente aplicável. É que se tu fores olhar, olha, 10 mandamentos, não roubais, não matais. É que se tu fores a perceber uma jornada pelo deserto, vamos lá, uma quarentena, que eles chamam, né? Meu amigo, há quem rouba uma coisa do outro, há quem deseja a mulher do outro, há quem, sei lá, saqueia, faz isto e desfaz. E para regular aquela malta que está ali, nós temos que ter leis, temos que ter mandamentos, temos que ter formas, modus vivendi, né, que regule essa nossa jornada pelo deserto, certo? Gerir, né? E dentro disso, dentro daqueles que estão a roubar, dentro daqueles que estão a cobiçar, nós vamos formular uma nova coisa, que são os 10 mandamentos. Só que aí é que está. Os 10 mandamentos, dentro daquilo que eu estava a perguntar no início deste episódio, podiam ter sido úteis no início, naquela época. A partir de um certo momento, né? Hoje. E hoje, eu pergunto para vocês, e hoje, mano? Quero te ouvir, mano. Eu quero te ouvir. Eu também quero te ouvir. É isso, mano, porque eu tô só analisando. E hoje? Ele é o cara que ouve, a mente explode. E eu fico, cara. E ele fica ali. Tranquilo. Pô, mas essa mão no mercado seria, nos dias, tipo, comércio, digamos assim, seria uma ideia, tipo, a carência do consumidor de precisar de algo assim ou não? Mano, vamos lá. Vamos lá conversar sobre isso. Veja bem, a carência tem que ver com uma necessidade, independente se isso consumo intelectual, religioso, etc. Não, por isso que eu estou citando um exemplo. A carência dos consumidores com a carência daquele povo, por exemplo. A mão invisível que o Alírio comentou, a mão invisível é um conceito de economia explicitado pelo Adam Smith, okay? Que é um teórico da situação. Pai da economia, para exatamente. E o Adam Smith tem esse conceito da mão invisível, que é o mercado. O que é o mercado? O mercado ele direciona tudo o que acontece na economia, mas sem aparecer. Por isso, mão invisível, percebe? Sem aparecer, mas assim, de maneira sorrateira. Subjetiva ali. Subjetiva, percebe? Porque ela está intrínseca no Estado, ou seja, no governo do país, ela está intrínseca nas empresas dentro do país. No final, ela comanda uma coisa e outra, mas sendo que uma vez é o Estado que está trabalhando, outra vez é a empresa, outra vez é um microempreendedor que está tentando vencer na vida, outra vez é isso, é aquilo, percebe? Então a mão invisível, assim, no resumo do resumo, é isso. Porque se tiver aqui um estudante de economia assistindo a gente, vai dar uma pedrada na gente. Porra, não é isso. A gente tá fazendo um resumo do resumo. Só pra quem nunca ouviu falar em Adam Smith, ok? É isso, é essa movimentação econômica, percebe? Em que o mercado está sempre ali como último plano, mas não é quem aparece propriamente, entende?
as transações do Estado, empresas privadas, microempreendedores, etc. No entanto, que a definição de mercado é exatamente isso. Um espaço que serve para a troca de bens e serviços. Agora, mas na visão da Adam Smith, esse mercado, ele está ali, hidden. É um sítio que, ele não existe. Não é um sítio que tu vais, por exemplo, vais a um supermercado. Não é um papau, assim, olha, passando a expressão hoje em dia, estamos em Portugal e tudo mais, nós vamos a uma grande superfície, sei lá, vais ao supermercado, esteja ali, chegas, compras tomate, etc. Para o Adam Smith não é assim. É um mercado que tu tens uma civilização inteira em que as formas de troca ainda não são totalmente desenvolvidas como hoje, tens formas de troca precárias, onde, sei lá, eu te dou especiarias, tu me das gado, tu tens isto, mas ele considera tudo isso como mercado. A troca que tu fazes com o teu vizinho, a troca que, sei lá, uma companhia faz com outra, ele considera tudo isso como mercado. Mas olhando assim, seria tipo numa visão um bocadinho diferente dos dias de hoje. Olhando assim, então se calhar os 10 mandamentos precisariam, vamos supor, de uma atualização a partir dos momentos que a gente vira muitos, digamos assim. Porque, esses 10 mandamentos para aquele povo, digamos assim, tá ligado? É porque eu sei que nasce da carência de um povo de precisar de uma orientação. De uma resposta para alguma necessidade, sim. Não, mas aí o negócio é a continuidade disso. Não, pera, senão você não é obrigado a concordar. Eu dei essa sugestão. Sim. Enquanto aqui e tal, essa é a minha interpretação da questão. Mas você não é obrigado a concordar. Não, eu sei, mas você não é obrigado a concordar de que é uma carência. Essa é a minha interpretação. Sim, você não tem obrigação de concordar com isso. Não, mas eu acho que você tem uma outra visão, sim, não tem problema nenhum. Mas eu concordo, porque devido ao fator do tempo e como naquela época, naqueles anos, é meio que assim, eu acho que condiz muito com isso, tá a ver? Um povo que tá ali e tá sendo sobrejugado e do nada decide, vamos supor, entrar numa quarentena, como você disse. E de repente você tá ali ainda não tem um resultado, aí de repente vem um rouba, outro faz isto, outro cobiça, outro faz aquilo. É como se assim, a jornada, a terra é prometida, mas a jornada é por você, sabe? Você tem que conseguir campeão, você vai ter dificuldade, vai ter aqueles outros da resultado. Tá entendendo? Cara. Você é foda, mano. Porque basta uma deixa e ele já... Mas é isso mesmo. A terra é prometida. Mas a jornada... A jornada é mano, essa, o conceito é a terra é prometida. Gente boa, a terra é prometida. Vai lá no Gênesis que você vai entender. A terra é prometida. Gente boa, a terra é prometida. Não garantida. Vamos aqui fazer um cenário de pau corte. A gente depois vai fazer um corte. Não. Aqui nós os três. Vamos fazer um cenário de pau corte. A terra é prometida. Fact. Mas o caminho até lá depende do esforço e dedicação de cada um. Fact. Certo? Tá aqui feito um cortezinho pra depois. Não, mas a questão é essa mesmo. É que você... Percebe? Basta um pouco de conversa e você já entendeu a situação. Porque até... Trazendo o texto bíblico é questão pra conversa. A terra é prometida. Percebe? Mas o caminho até lá tem que ser perseguido. Porque se não era prometido, então vai pra lá você. Já tá garantido, vai lá. Vai direto. Acabou, e aí? Como é que fica? Acabou, então você tá prometido, vai pra lá. Tá prometido, vai pra lá. Não tem legado, não tem busca, não tem dia a dia, não tem cotidiano, não tem esforço, não tem dedicação, não tem... Até é constrangedor falar, porque a gente sabe, né? A gente vive essa realidade, não é? Sabe, a gente tem que ter consciência de que, para quem acredita e tal, nós não somos perfeitos. Fato. Então, qual que é o nosso esforço, qual que é a nossa dedicação nesse quesito? A gente deixa a desejar e muito, percebe? Mas a terra é prometida, no fim da questão, a terra é prometida, mas o caminho até lá tem que ser perseguido, cara. Dependendo de cada um. Aturar o calor, aturar a fome, aturar a sede. Os ladrões, problema, os saqueadores, saqueadores, um mar. Os
zombaria, faraó, perseguição, etc. Irmão, sério. E vai até lá. Até chegar A terra aqui. é prometida, mas o caminho, sério. Não é prometido o caminho, não. Gostei Yeah. Não, o caminho não é prometido. Eu acho que isso bate de frente com o que, vamos supor, você considera destino. Vamos supor, a terra é prometida, destino. Olha aí o... Tá ligado? Não. Hoje Só quem que- bate o não és tu, pá. Nossa, amigo. Hoje quem bate Ele já o tá não és entrando tu. aqui na teologia Filho. moderna, que você vai entrar no bagulho do John Calvino. Filho. O John Calvino, que você até comentou com a gente no outro dia. Não fala do Calvino, pá. É, Com é Martinho do Lutero, os Calvino, amigos. O Lutero, a reforma protestante, mas o Calvino, precisamente, Sim. da questão do... Depois tem o arianismo também, que é... Também, Pô, só que atenção, não, galera. não tô falando da Segunda Guerra Mundial. Não, isso arianismo é outra coisa, é outro movimento O arianismo também. em teologia é outra Sim, parada. Outra parada, é. Sim. A questão do Calvino, de que, por exemplo, pro Calvino, John Calvino, Do calvinismo. Parece que o cara já era do movimento dos calvos, basicamente. Não, é do calvinismo, mas falava outra coisa. Não, mas me diga, esse cara era careca, Pera. já Não, faltava não. uma entrada aqui, É, né? por incrível que pareça, não, mas Pô, tudo bem. O calvinismo tem a ideia de que a ideia da predestinação, ou seja, Saquei. Escolhido, destino. você nasceu, Destino. desde que você nasceu, dentro do universo da teologia, no ato do teu nascimento, Tá tudo já decidido. tem o carimbo se você é salvo ou não. Ou não, Se isso você tá mais vai à claro. terra prometida ou não. Porra, Aí tá Independente da tua vida, Yeah. você já nasce com o carimbo decretado. E daí, meu irmão, isso aí tá uma briga pra gente fazer uma conversa de horas e horas. Yeah. Porque o calvinismo tem essa conversa de que a predestinação, entende? Você nasceu e Pra tem um ser. carimbo batido Pra ser. se é condenado ou se é salvo. Porque se isso for verdade, Cristo veio fazer o quê? Exatamente. O tal Cristo lá, o Redentor. o AC É. e o DC que divide o calendário, Que veio foi para quê? veio fazer o quê? Se todo mundo tá tudo garantido, que nasceu, Predestinado. ele veio fazer aqui o quê? Daí que entra a conversa, percebe? A questão do calvinismo tem um debate aí maluco. Não, nem o calvinismo em entre a si. galera da teologia, que é essa conversa. É ética protestante como um todo. Sim. Ela toda dentro do calvinismo. O trabalho tudo paga. Yeah. E daí, É tal e qual e dentro daí disso. entra a base da economia. Você nasce escolhido, você trabalha. Quer dizer, você já nasce com recursos. E aquilo ali meios. tem uma teoria econômica sobre esse assunto que é... É basicamente isso, não é? Mas dando um adendo, né? Sem dar mais delongas, né? Que é uma coisa que nós já falamos bastante em vários episódios. Que é exatamente dentro disso, que é você já nasce escolhido e dentro daquilo que é, sei lá, a teoria ou dentro daquilo que é a ideologia, daquilo que é a ética protestante, você vai ser uma pessoa sucedida. Provavelmente, simplesmente por você ser uma pessoa que nasceu dentro daquele meio que é dado como escolhido. Que meio é esse? O meio que tem coligações com a religião, ou seja, você faz parte do clero, faz parte da nobreza, faz parte disso. Você nasceu ali predestinado a vencer na vida. Yeah. Porque você está ligado a um meio que é diretamente relacionado à religião. Simples quanto isso. Yeah. Simples quanto isso, basicamente. Sinistro. Então, é coisa da escolha das que vão vencer e muito mais. Mas aquilo que eu queria trazer também para vocês no Tópico hoje, também só para fecharmos aqui mais ou menos, né? E dentro disso que é a religião e tudo mais, que é basicamente é para mais. Se nós não tivéssemos coligação direta com o mundo cotidiano, ou se o mundo cotidiano não tivesse a avançar do jeito como ele está a avançar nos dias de hoje, será que nós estaremos totalmente ligados com o mundo espiritual? Outra vez. Outra vez. Ele aqui ainda tá pensando. Outra vez. Não, eu peguei, Reformula, mano, eu por peguei, favor, eu reformula. peguei. Yeah. Reformula, Eu deixa ou ele seja, reformular. Eu tenho uma opinião sobre isso. Mas reformula, Mas, ou vai, seja, por favor. No decorrer dos dias de hoje, eu acabo por perceber que nós, como humanos, acabamos por nos abraçar muito mais ao mundo artificial, digital e muito mais. E será que se nós seguíssemos mais o mundo espiritual, nós seríamos melhores? Gente boa. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado por tudo.
É sempre um prazer, muito obrigado. Yeah. Eu sou o Lu Júnior. Alírio Zimba. Eu, Leal. Yeah. Mais um episódio, Religar e Cash. Obrigado por tudo, é sempre um prazer. E vocês não têm a noção, aqui um rápido adendo, não têm a noção que é pra nós um prazer Cara. de poder nos reunir, estar junto, esforçar um pouquinho de tempo, que cada um tem a vida corrida, né? A gente tem as coisas da vida pra fazer e tal. E a gente tira esse tempo por fim de semana pra poder juntar, fazer. E pra nós é uma honra e privilégio e prazer mesmo estar junto, conversar e trocar essa ideia e aprender um com o outro. Sempre. E com Tipo, vocês também, Obrigado, mais um Religar e Cast na área. Até a próxima. É nóis. Valeu. É nóis.